Lucas, o primeiro capítulo, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. Espírito Santo, ministre esta palavra aos nossos corações. Queremos tão somente ouvir a tua voz. Fala conosco. Amém. Esse texto nos fala sobre algo que nós desejamos a todo momento. Incessantemente clamamos ao Senhor, dia e noite. E o que esperamos é a resposta que Zacarias recebeu. O anjo veio a Zacarias e disse: tua oração foi ouvida. Dizendo o anjo que a sua oração tinha sido ouvida, ele estava dizendo: o seu problema está resolvido. Aleluia. Dizendo Deus nesta noite que a tua oração foi ouvida, o juiz já assinou o papel. Dizendo Deus que a tua oração foi respondida, você já foi curado. Dizendo Deus que a tua oração já foi respondida, significa que Deus já converteu aqueles que você ama. Dizendo Deus que a tua oração já foi ouvida, Ele está fazendo aquilo que deseja no teu coração. Zacarias já era um homem avançado em sua idade. Isabel também tinha seus cabelos brancos. Então, aos olhos humanos, era impossível que aquele casal tivesse um filho. Mas nada é impossível para Deus. Aleluia. O dia em que Zacarias foi ao templo consagrar ao Senhor a sua vida, levar sacrifícios pelo povo, o anjo Gabriel veio até ele e disse: Zacarias, a tua mulher terá um filho, e você colocará o nome de João. Eu quero dizer a você, mediante essa palavra, que Deus é soberano. E quando Ele faz o que agrada ao seu coração, nem sempre nós conseguimos compreender. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O modo operante de Deus também não é o nosso modo operante. Porque Ele é grande, nós somos pequenos. Nós somos limitados e Ele ilimitado. Então Zacarias olha para as suas limitações. E consigo mesmo ele pensa: será que realmente o que o anjo está dizendo vai acontecer? E quem sabe você ouvindo esta mensagem, você está dizendo a si mesmo: será que Deus já resolveu o meu problema? Será que Ele realmente escutou a minha voz? Ele ouviu a minha oração? Houve dúvida no coração de Zacarias. E então ele ficou mudo. Quando ele saiu do templo, ele já não falava mais. E ele só acenava com as mãos. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Tenha cuidado, porque se você duvidar do que Deus está te prometendo hoje, pode ser que você venha receber a bênção, mas o sinal não seja muito agradável. Se você está pedindo um sinal a Deus,
Talvez não seja satisfatório para você. Para Zacarias não foi, ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel. Enquanto o menino não nasceu, ele não falou. Imagine, irmãos, um sacerdote que não fala, ele não podia exercer a sua função. É difícil para alguém que sempre falou precisar se adaptar a uma nova realidade. E talvez Zacarias pensava, eu nunca mais vou voltar a falar. E o que mais alegrava o coração de Zacarias era ver Isabel gerando um filho. Mas como ele poderia se alegrar com Isabel, comemorar com Isabel, se ele não conseguia falar? A Bíblia nos fala sobre algumas pessoas que duvidaram do que Deus falou aos seus corações. Nos dias em que Jerusalém estava cercada e o povo estava passando uma fome terrível, Deus se utilizou da vida do profeta para dizer: amanhã, por esta hora, haverá fartura. O general do exército disse: é impossível. Mesmo que Deus abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria. Por quê, irmãos? Naqueles dias, as mulheres estavam comendo os seus próprios filhos. Estavam comendo esterco de pombos. Cabeça de burro tinha valor naquela época, irmão. Naqueles dias, a fome era terrível. Comeram todos os animais. E o general olhou para o profeta e disse: é impossível, o que você está falando é improvável. Eu quero dizer para você que o improvável para você é possível para Deus. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele age em meio às impossibilidades. Ele abre porta onde não tem nem parede. Aleluia, criança. Do jeito que não existe cadeado sem chave, também não tem problema sem solução. Deus tem a chave, irmão, para abrir toda a porta. Quem manda no juiz é Deus. Quem manda na Suprema Corte é Deus. Quem manda no Congresso Nacional é Deus. Ele muda as leis para beneficiar os seus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus usou 4 leprosos que foram ao arraial dos assírios. E quando chegaram lá, irmão, viram que Deus já tinha feito a obra. E tinha fartura, tinha ouro, tinha prata, tinha muito trigo. E eles voltaram e disseram: olha, eu não sei o que aconteceu, mas aquele grande exército fugiu. E nós encontramos fartura. E naquele dia, irmão, houve a provisão de Deus. Porque todos os despojos que os discípulos tinham recaíram sobre as mãos do povo de Jerusalém, do povo de Deus. E aquele general que duvidou foi pisoteado. Tenha cuidado com a dúvida. Tenha cuidado com a inconstância, com a incredulidade. Deus, Ele vai fazer o milagre. Ele já te disse inúmeras vezes que Ele vai fazer. Mas você vive dizendo: Deus, olha, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, eu não vejo o Senhor agindo, eu não vejo nada acontecendo. E quem disse que Ele tem que prestar conta a você? E quem disse que Ele tem que explicar para você o que é que Ele está fazendo? Deixa Ele trabalhar. Descanse nos braços do Senhor e confie que Ele está fazendo o melhor por você. Certa vez um profeta estava cercado por um grande exército. E o seu moço foi ao seu encontro e disse: profeta, hoje nós vamos perecer. E o profeta disse: se preocupe não, meu filho. Maior é o número daqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E o profeta disse: Deus, abre os olhos deste moço. E quando seus olhos foram abertos,
ele percebeu que tinha carruagens, irmãos, tinha soldados, aleluia. Você não está sozinho nesta peleja, com você está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General dos Generais. Gideão foi para a guerra contra um exército de mais de 100 mil homens. Os midianitas se levantaram contra o povo de Deus, e Deus usou apenas 300 homens para colocar em fuga o exército inimigo. Deus faz coisas improváveis. 4 leprosos, irmão. Imagina os 4 leprosos andando. Eles olharam para o outro e disseram: olha, na cidade, se a gente entrar, a gente morre, porque lá ninguém tem mais o que comer. Se a gente ficar aqui, a gente também vai morrer. Então vamos para o arraial dos Sírios, quem sabe lá a gente vai ter o que se alimentar. Eu imagino aquele leproso tudo apegado, agarrado um no outro, irmão, baixando. E Deus disse: olha, eu vou aumentar o barulho dessa marcha. Quem sabe você está cambaleando, sem força. Mas Deus está fazendo o teu inimigo dizer: lá vem uma tropa, é melhor eu correr, é melhor eu fugir. Você e Deus é maioria. Aleluia. Gideão e 300 homens, irmão, colocaram mais de 100 mil homens em fuga. Porque eles gritavam: pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão. Deus, ele te dá estratégia no campo de batalha. Nesse texto, Deus fala com Zacarias através do seu anjo. Deus envia Gabriel para dizer a Zacarias: Zacarias, a sua mulher foi agraciada. Ela dará à luz um filho. E este filho que vai nascer será um grande profeta. A Bíblia diz que entre os nascidos de mulher não houve outro maior do que João. Talvez o que Zacarias queria era apenas um filho para seguir a sua linhagem, para assumir o seu sacerdócio. O que Zacarias pensava era diferente do que Deus pensava. Lembre-se que Ana também pediu um filho, Deus lhe deu um profeta. Quem sabe, irmão, a bênção de Deus que vem sobre a tua vida é tão grande, é tão grande, é tão grande, você não consegue imaginar. Você está dizendo: Deus, olha, só com isso aqui eu estava satisfeito. Deus diz: não está demorando não, eu estou caprichando. Você crê que Deus está caprichando, irmão? E quando vier, vem a especial, vem transbordante, vem uma medida recalcada. Ele não tarda não, irmão. Quando ele chega, ele resolve. Se ele não chegou ainda, é porque não é o tempo. Mas quando ele chegar, irmão, que ele fez na vida de Isabel e de Zacarias, ele vai fazer na sua também. O mesmo anjo que disse a Zacarias que Isabel ficaria grávida foi o mesmo anjo que foi para Maria e disse: você também vai ficar grávida. Improvável. A menina era virgem, era apenas uma moça. Você vê na Bíblia que Deus é o Deus das improbabilidades, do impossível. E por que você vive dizendo a Deus, tentando argumentar com ele: ó, Senhor, está muito difícil, deixa piorar que melhora. Amém? Deus, ele sabe desatar o nó. Deixa Satanás trabalhar. Deixa Satanás armar a boca. Ele só vai ter trabalho, irmão, de armar a boca e ser envergonhado. Enquanto ele prepara, irmão, Deus te livra. Enquanto ele guerreia contra você, Deus te dá a vitória. Porque envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra você. Um pouco mais adiante, no versículo 63 do mesmo capítulo de Lucas, o texto nos diz assim: e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Irmão, Deus está fechando a tua boca hoje. Você não vai mais murmurar, você não vai mais duvidar, você não vai mais se maldizer, não.
A partir de hoje, Deus está fechando a tua boca e só vai abrir para você cantar o hino da vitória. Só vai abrir quando você estiver de posse de vitória, dizendo: louvado seja Deus! Aleluia. Você sabia, irmão, que muitas vezes por murmurar, reclamar, resmungar, a gente perde a bênção? Eu não sei você, irmão, mas eu já perdi muitas bênçãos. Porque eu não fechei a boca. Agora tem hora, irmão, que o próprio Deus fecha a boca. E Deus fechou a boca de Zacarias. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: tua oração foi ouvida. Aleluia. Tua oração foi ouvida, mas a tua boca será fechada. Amém. O que você falava antes, a partir de hoje você não vai mais falar, não. Quando alguém chegar para você e disser: e esse filho vai morrer? Você não tem o que dizer. Você só pode apontar para o céu e dizer: está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Porque olhar para Isabel e dizia: a mulher é idosa. É uma gravidez de risco. Mas o que é que Zacarias podia fazer? Apontar para o céu e dizer: está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Você entregue a sua família nas mãos de Deus. A sua causa na justiça nas mãos de Deus. Para de falar com o teu vizinho, com os teus amigos, com a tua família sobre os teus problemas. Porque a palavra do teu coração hoje é que quem resolve o teu problema já te respondeu nesta noite. E a tua oração foi atendida, o teu problema está resolvido. O que tinha de ser feito, Ele fez. Mas Deus respondeu a oração e durou cerca de 9 meses para Zacarias segurar em suas mãos o seu filho. Sabe, irmão, o que Deus está fazendo hoje, quem sabe o resultado vai vir amanhã, no final dessa semana, daqui a um mês, daqui a um ano, mas o decreto já foi assinado. Deus já disse que estava feito. Quando você está com a causa na justiça e o advogado liga para você e diz assim: nós vencemos a causa. Como é que você fica? Eufórico, alegre, contente. Por quê? Vai ser uma causa, o dinheiro está na conta? Tá, ainda não, mas você já sabe que venceu e vai chegar. Agora imagina Deus dizendo: eu já venci essa causa. Descanse, irmão. Pode ser que o dinheiro ainda não esteja na conta, o problema ainda não esteja resolvido, mas Ele já resolveu. Se você confia no advogado, imagine em Deus. Se você confia no médico, quando você vai fazer o exame, e o médico diz: você não está mais doente. Houve uma remissão, alguma coisa mudou no seu corpo. Imagine em Deus quando Ele diz: irmão, você está curado, vai em paz. E Ele está dizendo para você, irmão, as dores que você sente no seu corpo, você não sentirá mais. Você vai dormir hoje e a anestesia do céu vai chegar até você. E amanhã você vai acordar curado para a glória do Senhor. Dia após dia, irmão, eu acordava com dores terríveis em meus pés. E pense como isso me incomodava. Eu me acordava lá segurando na parede, irmão. Era terrível. Eu passava o dia todo me contorcendo, não via a hora de sentar. E eu comecei a orar, irmão. Eu colocava as mãos no meu calcanhar. Eu dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu comecei a gritar, irmão, a clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia. E chegou um momento que Deus disse: a tua oração foi ouvida. E desde aquele dia, irmão, já faz anos, nunca mais eu senti aquela dor. Nunca mais eu senti aquele desconforto. Eu lembro da minha mãe, dia após dia, acordando, e ela deitava na mesa, irmão. Eu vi ela se deitando na mesa. Quantas vezes eu vi minha mãe acordando, irmão, toda aleijada, toda engembrada, sofrendo o dia todinho. Era uma dor intensa na coluna, e isso foi toda a minha infância. Até um dia que Deus ouviu a oração dela, e eu nunca mais, isso faz mais de 20 anos, eu nunca mais ouvi minha mãe dizendo assim: eu estou com uma dor na coluna. Mas a cantiga dela era dia e noite: eu não aguento essa coluna me causa dor, me causa sofrimento. Você crê, irmão, que Deus vai te dar saúde nesta noite? Você crê que Deus vai visitar o juiz, que Deus vai visitar o promotor, vai visitar o advogado? Você crê que Deus vai te dar vitória? Porque eu creio.
Eu creio na palavra. E a palavra para o teu coração é hoje: não duvide, feche a sua boca. Você vai segurar a bênção nas suas mãos, mas se você continuar murmurando, irmão, quem sabe você vai perder o que Deus já preparou tão lindo, tão maravilhoso para você. Olha o que o povo perdeu por murmurar no deserto. Deus disse: eu tenho uma terra que mana leite e mel. Mas quando os espias viram a terra, disseram: é uma terra de gigantes. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Sabe, irmão, tenha cuidado. Não se menospreze, não. Você é pequeno, mas seu Deus é grande. Você não tem força, mas o seu Deus é campeão. Ele nunca perdeu uma batalha. Você não sabe nem para onde vai, irmão, mas o seu Deus é estrategista. Ele sabe o que está fazendo, então confia nos teus planos ao Senhor. E eles serão bem-sucedidos. É o que a Bíblia nos diz. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. É tudo. Zacarias confiou no Senhor. Isabel confiou no Senhor. E naquele dia, irmão, perguntaram a Isabel: como é que vai ser o nome do menino? Ela disse: é João. Mas as pessoas queriam que o nome do menino fosse Zacarias. Aí Zacarias começou a acenar e deram uma tabuinha para ele escrever. Quando ele escreveu, o nome era João. Aleluia! E a Bíblia diz que quando ele escreveu o nome do menino, a sua boca, a sua língua se soltou e ele começou a louvar o nome do Senhor. A Bíblia diz que no dia que Maria foi visitar Isabel, o menino no ventre dela já era cheio do Espírito Santo. Ele se agitava, se movia. Escuta o que eu vou dizer, irmão. O que Deus vai fazer na tua vida é tão extraordinário. É tão extraordinário que teu vizinho vai ficar sabendo. Que tua família vai ficar sabendo. E muitos que te viram humilhado, pisoteado, envergonhado, vão dizer: Deus é Deus na vida dele. Deus é Deus na vida dela. Porque a Bíblia diz que se espalhou por todos os lugares o que Deus fez na vida de Zacarias e Isabel. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi recebido em Jerusalém por uma grande multidão que gritava: Hosana, Hosana ao nosso rei. Você sabe qual é o real motivo, irmão? Porque ele ressuscitou a Lázaro. A Bíblia diz que logo depois de ressuscitar Lázaro, muitos que estavam lá em Betânia, que era muito próximo, Betânia e Jerusalém, voltaram para Jerusalém e disseram: aquele homem tem poder, porque ele disse: Lázaro sai, Lázaro teve que sair. Aí eles começaram a gritar: Hosana, Hosana, é o nosso rei. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que quando a vitória é grande, quando a vitória é improvável, irmão, até os teus inimigos dizem: Deus é Deus, Deus é Deus. Você lembra de Daniel na cova? Quando ele sai da cova, o rei Dario escreve um decreto e diz que todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque não há quem possa livrar alguém da cova como esse Deus. Nabucodonosor, quando vê Sadraque, Mesaque e Abednego sair da fornalha, ele diz: esse Deus é poderoso demais, porque não tem Deus que possa livrar da fornalha como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você está passando por essa adversidade, você está passando por esse momento difícil, quem sabe um momento de esterilidade, quem sabe você não está conseguindo gerar, mas Deus está abrindo sua madre hoje, e vai haver um tempo gestacional, a bênção vai chegar, Deus vai te abençoar de uma tal maneira que vai se espalhar por aí o teu testemunho, e aonde você for, você vai dizer o que Deus fez na sua vida. Eu creio, irmão, que Deus ele tem um tempo determinado para ouvir a nossa oração. João Batista não poderia nascer antes, ele tinha que nascer no tempo. Aleluia. Eu lembro que há uns dias atrás, desse cantinho aqui, eu estava com os irmãos orando. E eu decidi fazer uma oração ousada. Eu disse: Senhor, eu não tenho força, mas Senhor, eu queria glorificar o teu nome. Me dá domínio na minha boca. Senhor, me dá força para praticar exercícios.
Eu quero queimar calorias, eu quero ter uma perda significativa. Senhor, eu quero ter uma vida saudável para glorificar o teu santo nome. Eu lembro que naquele dia que eu clamei, eu já tinha clamado inúmeras vezes, mas eu senti Deus falando em alto e bom som, eu ouvi a tua voz. No dia seguinte, irmão, Deus mudou os meus hábitos. Eu não como mais o que comia antes. E estou satisfeito, não estou morrendo de fome não, viu? Deus mudou os hábitos, Ele me deu uma reeducação alimentar. Muita gente diz, pastor, se eu for para nutricionista, eu digo, não, o Espírito Santo diz, coma isso, vai dar certo. Eu estou comendo, a nutricionista é boa, eu pretendo até ir um dia, mas hoje, irmão, está funcionando perfeitamente. Eu ia passando ali na frente da academia, o Espírito Santo disse, estou lá, irmão, já perdi 11 quilos para a glória de Deus. Em um curto período de tempo, daqui um dia, irmão, você vai ver seu pastor aqui, 80 quilos a menos. Aí estabeleci uma meta, chegar à casa dos 100 aí, tá pulando no pé só aqui dizendo que Jesus é bom. Será que isso não vai se espalhar por aí, irmão? O pastor perdeu 80 quilos, sem cirurgia bariátrica, só confiando em Deus, confiando na mão do Todo-Poderoso. Eu creio. Você não crê não, irmão? Isso para mim é impossível, porque eu penso como eu gostava de comer. Esses dias eu fui para a pizzaria, eu saí com a culpa na consciência, eu digo, Jesus, não era para ter comido não. Se voltasse o tempo, não tinha comido aquela pizza, irmão. A gente tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela, mas naquele dia ali, eu fui na companhia de vozinha, tá com desejo, a bichinha, né? Aí eu fui na companhia e comi, mas depois eu pensei, eu disse, não era para ter comido. E agora, realmente, eu estou mudando. Ontem eu estava uma sopa lá, abençoada. Não, irmão, quero não. Mas, pastor, quero não, irmão. Fica aí na bênção do Senhor. Sabe, irmão, a gente vai tendo cuidado, cautela. Deus vai dando a força. É Deus que coloca freio. Amém, irmão? É Deus que domina. Você não tem domínio próprio, não, irmão. O ser humano é desgarrado mesmo, é desorientado, é alienado. Mas Deus, Ele dá controle, Ele dá domínio próprio. Amém? Então Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Eu precisava lutar, irmão, contra esse excesso de peso. Eu nunca perdi, eu estou com 35 anos, eu nunca perdi 11 quilos. Talvez você olhe para mim, não, pastor, é fácil. Não foi não, irmão. Perdi 11 quilos em pouco tempo. Em poucos meses é algo extraordinário. Eu cheguei a perder 3 quilos dentro de 4 dias. E comendo bem, sem passar fome, tranquilamente. Eu sei que é a mão de Deus, irmão, está acelerando meu metabolismo. Eu andei 8 quilômetros, irmãos. Sexta-feira, até eu fiquei olhando assim, eu digo, rapaz, e se deixasse eu andava mais 8. Eu estava, no primeiro dia que eu andei 5 quilômetros, irmão, já estava com um palmo de língua para fora. Sexta-feira eu andei 8 e só saí porque a academia fechou e eu fui o último a sair. Agora, barata de academia, olha. Quem não suportava a academia, minha mãe essa semana disse, mas tu tá aqui na academia? Eu disse, mas eu não suportava. Deus está mudando o hábito, está dizendo, vai lá meu filho, vai glorificar. E agora a academia é um lugar para pregar a palavra. Está lá minha mãe comigo também, pregando a palavra para todo mundo. Eu prego para todo mundo. E assim, a gente continua dizendo que Jesus é bom, glorificando a Deus. Quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Isso para mim era impossível. Talvez para você perder aquilo seja muito fácil. Mas para mim, irmão, não conseguia fechar a boca. Não conseguia praticar exercício. Então eu disse, eu vou procurar quem resolve. O nutricionista do céu, o personal trainer do céu, o Espírito Santo, vem cá, resolve esse problema. E ele ouviu a minha oração e está mudando os meus hábitos. Amém? Para a glória de Deus, fique de pé. Nós iremos fazer uma oração. E nessa oração, eu não sei o que é que você tem para apresentar a Deus. Mas eu tenho certeza que a oração que você fizer aqui hoje, Deus vai ouvir. Amém? Esta é uma casa de oração. E a Bíblia nos diz que neste lugar que é consagrado ao Senhor, quando nós oramos, Deus, Ele ouve e Ele responde. Então você vai sair daqui com a sua oração respondida. Faça a Deus os seus pedidos. Revele a Ele as suas carências. Espírito Santo, Tu conheces as carências dos teus servos, as necessidades, ó Pai. Tu sabes o que eles precisam. Então eu peço
peço-te, assim como o Senhor atendeu a necessidade de Zacarias, atende a necessidade da tua igreja nesta noite. Muitas pessoas estão aqui com a causa na justiça. Olha, Senhor, tu pode tirar a noite de sono do juiz, Pai, e fazer assinar esta causa. O Senhor pode incomodá-lo, Pai, pegar o papel, ficar embaixo e colocar em cima. Dá vitória à tua igreja, ó Pai, para que o teu povo possa testemunhar as tuas grandezas. Muda as leis ali no Congresso Nacional para beneficiar a tua igreja. Eu sei que tu podes agir, ó Pai. Tu és poderoso, tu fizeste o que era improvável, fazendo Isabel gerar, mesmo ela sendo avançada em sua idade. Eu peço a ti que venha curar aquele que tem sentido dores, desconfortos em seu corpo. Tu és o médico dos médicos. A tua palavra diz que aquela mulher do fluxo de sangue tocou na hora das tuas vestes e foi curada. Olha, Senhor, aquele paralítico, tu disseste, levanta e anda. Aos cegos, Senhor, fez enxergar. Então eu creio que tu és o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Estende a tua mão sobre a tua igreja. Cure quem estiver doente, ó Pai. Levante quem estiver caído. Converta o coração daqueles, ó Pai, que se encontram distante da tua presença. Olha, Pai, só tu tens um martelo. Só tu tens um martelo que esmiuça o coração de pedra. Vá na casa dos teus servos, ó Pai, converte os seus filhos, os seus entes queridos, os seus vizinhos. Traga um grande avivamento a essa igreja. Conceda-nos uma colheita abundante de almas. Eu peço a ti, ó Pai, nos dê força para avançarmos na propagação do Evangelho, para sairmos aos becos e valados desta cidade, dizendo o quanto o Senhor tem sido bondoso conosco. Eu peço a ti tão somente pela vida do Wilson. Olha, Senhor, derrama a tua graça sobre ele. Tu sabes o que ele precisa. Visite agora a irmã Eunice, a irmã Thelma, a missionária Natalice, a missionária Elizabeth, a irmã Lindalva, o pastor Reginaldo, o Diogo, a pastora Joanice e todos que estão aqui nesta noite. Visita-os, Senhor. Derrama a tua graça sobre eles. Que a oração dos teus servos sejam ouvidas nesta noite para a glória do teu santo nome. Que o Senhor responda ao Pai e envie o teu anjo para lutar, para pelejar pela tua igreja e dar vitória aos teus, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu creio. Dá placa, irmão. Diga: eu creio que o Senhor ouviu a minha voz. Deus ouviu a sua oração. Você crê? Então hoje fecha a boca e saiba que Deus já está trabalhando. Amém?